foi o trabalho que nos impediu de estarmos aqui nesta noite. Deus é fiel para conosco. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o Evangelho que escreve Mateus, o capítulo número 4. Eu quero estar lendo somente o versículo de 1. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de 1. A Bíblia assim diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Só um dia aqui. Irmãos, o texto bem conhecido, mas o evangelista Mateus e também discípulo de Jesus, ele vem trazer a sua narrativa apresentando a Jesus como o Messias, como o Rei dos Judeus. A cada evangelista, seja Mateus, Lucas, Marcos e João, eles vêm trazer a apresentação de Jesus para os leitores e os ouvintes. Então, por isso que Mateus, quando ele vem trazer a representação de Jesus, trazendo ele como o Messias, e por isso que ele vai iniciar o seu evangelho trazendo a genealogia de Jesus. Desde Abraão até chegar a Jesus, se passaram mais ou menos aproximadamente 42 gerações até chegar a Jesus. Porque Mateus ele quis enfatizar aos judeus: esse é o Messias, esse é o escolhido de Deus, esse Emanuel, Deus conosco, esse foi enviado de Deus, esse sim é o Rei de vocês. E por isso que ele começa trazendo a sua narrativa, trazendo a genealogia de Jesus. E para que nós possamos observar e entender este capítulo número 4, nós podemos observar que nós temos pessoas como referência a nós. Nós temos pregadores que trazem a mensagem que são referência na nossa vida, aonde nós dizemos: eu gosto até mesmo do pastor, o anjo da igreja, porque ele traz uma mensagem, e essa mensagem ela marca o meu coração, e por isso eu tenho ao pastor como referência na minha vida. Mas para que nós possamos ter ao pastor como referência em nossas vidas, há alguém que direciona o pastor para que ele possa ser referência em nossas vidas. E essa referência que o pastor ele tem é o próprio Jesus.
Então, acima do pastor ou de um pregador que nós temos como referência, nós temos que ter como referência em nossas vidas o próprio Jesus. Porque se nós observarmos que quando João ele vai dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, desde o início de tudo, aonde o próprio Deus vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele estava conversando com o próprio Verbo que era Jesus Cristo. Então a palavra encarnada, a palavra que se predominou sobre esta terra, tem que ser a nossa maior referência em nossas vidas. E vocês vão entender o porquê Jesus tem que ser a nossa maior referência. Porque nós observamos que Mateus vem trazer o nascimento de Jesus, aonde os magos eles vão seguir aquela estrela, e eles já tinham a referência que o nascimento, a chegada de Jesus sobre a terra estava próximo, e eles acompanhavam até chegar onde Jesus estava, até chegar aonde Jesus iria nascer. Só que no meio do caminho eles vão encontrar com Herodes, e aí eles vão contar e perguntar se ele sabia que haveria de nascer um rei. E aquilo gera uma fúria no coração de Herodes. Só que os magos não sabiam disso. E Herodes vai chamar eles e vai dizer, quando vocês encontrar ele, falem para mim também, porque eu quero adorar ele. Só que havia uma intenção no coração de Herodes. E quando os magos encontram a Jesus, eles se prostram, adoram a Jesus, reconhecem a Ele. A Bíblia nos diz que vai aparecer um anjo e vai dizer, não voltem para o mesmo caminho. Porque há uma intenção no coração de Herodes, e essa intenção não é uma intenção boa. E eles vão seguir por outro caminho. E Herodes, percebendo que a notícia não se achega a ele vai declarar, dizendo a todo menino, homem, que nasceu e que tiver a idade de no máximo 2 anos, eu quero que vocês matem. Eu quero que vocês destruam essas crianças. Só que o interessante aqui é que Deus, já sabendo a intenção do coração de Herodes, ele vai direcionar um anjo a José, dizendo, pegue a Maria, pegue seu filho e vai para o Egito. Aleluia. O que eu quero trazer para nós, abrindo um parênteses aqui, é que Deus ele sempre vai saber a intenção do homem, vai sempre saber a intenção do inimigo. E por isso Deus ele sempre vai ter um Egito que vai ser um escape para a tua vida. Então não se atemorize, não perturbe o seu coração, mas descanse no Senhor, porque Deus ele tem um escape para a tua vida. Pode ser até mesmo gerado uma intenção, uma palavra proferida, mas é de Deus que vem um escape para a tua vida que entrou aqui nesta noite.
Herodes era perseguir e destruir a Jesus. Mas Deus já tinha um propósito. Deus já tinha uma direção. O inimigo, quando ele faz com que Eva venha comer do fruto, mas Deus já tinha um projeto preparado. Eles podem pensar e achar e gerar uma intenção que for no coração, mas Deus sempre vai ter uma direção para a tua vida. Então não tome qualquer posicionamento, mas somente descanse o seu coração no Senhor. Hoje eu estava no serviço, me veio a lembrança agora, e o irmão me procurou, falando para mim que o responsável dele começou a perseguir a ele, porque até mesmo ele olhou a folha de pagamento dele, por ele ser líder dele, e viu que ele ganhava mais do que ele. Isso no coração do líder dele gerou uma fúria, aonde ele começou a dizer: você ganha mais que eu, então por isso você tem que fazer o que você faz. E quando ele me dizia isso, eu comecei a falar para ele: se o seu trabalho está sendo feito da forma que é para ser feito, por mais que ele é o seu responsável, se as suas responsabilidades estão em dia, fique tranquilo no Senhor, porque se você tomou uma atitude qualquer, isso vai fazer com que aquilo que era de razão para você vai se tornar contra a sua vida. Então, se você está tudo certo, fique tranquilo, deixe ele, porque aquilo que ele planta, infelizmente ele vai colher. Isso é a lei da semeadura. Então, por mais que é gerado algo em nós, mas que você possa descansar no Senhor, que Deus, Ele conhece a intenção de todos e a tudo Ele conhece. E por conhecer isso, Deus, Ele sabe a forma de direcionar a tua vida. Deus sabe a forma de aplicar um escape sobre a sua vida. Porque aquilo que você toma como uma atitude que talvez era razão para você, pode se tornar o contrário de sua vida. Então não se preocupe se vão falar, se vão perseguir, ou se vão fazer alguma coisa, mas se está na direção do Senhor, aleluia, pode descansar nele, porque o Egito já está preparado para você lá na frente, em nome de Jesus. E o interessante disso é que quando José pega Maria e pega Jesus e vai para o Egito, ali eles permanecem durante algum tempo, e passando a este tempo, o anjo vai lhe aparecer novamente e vai dizer: pode retornar, porque Herodes já havia falecido. Herodes já havia aparecido. E só que quando é chegado este momento, Jesus já era adulto, e ele vai dar continuidade no seu ministério. A Bíblia nos diz que João Batista estava no Jordão, batizando aqueles que se arrependiam, e cumprindo-se a profecia, aonde Jesus vai até João Batista, e ali Jesus ele é batizado também.
ali Jesus, ele desce as águas. E quando Jesus ele desce as águas, a Bíblia vai nos dizer que os céus eles se abrem. E vem uma voz do céu dizendo: este é o meu filho, e quem eu me compraz. E desce em forma de bomba o Espírito de Deus e se apodera de Jesus. E quando o Espírito de Deus ele se apodera de Jesus, a Bíblia nos diz que ele vai conduzir a Jesus ao deserto. Não foi Jesus quem tomou a atitude de ir ao deserto, mas foi o Espírito Santo de Deus que o conduziu ao deserto. Na visão de Marcos, na verdade na visão de Lucas, ele vai dizer que Jesus, cheio do Espírito de Deus, entenda que Jesus não estava vazio, entenda que Jesus não estava por si mesmo, mas ele estava cheio do Espírito de Deus. E cheio do Espírito de Deus, ele foi conduzido ao deserto. Ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E eu comecei a me perguntar: mas por que o Espírito conduz a Jesus ao deserto? Mas sabemos que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela sempre vai ter um propósito, ela sempre vai ter uma direção, ela sempre vai ter uma resposta ao nosso coração. E o interessante disso é que a Bíblia nos diz, e lá em Hebreus, no capítulo 2, versículo 18: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então era necessário Jesus ele padecer no deserto. Era necessário Jesus estar no deserto, ser tentado pelo diabo, para que assim ele pudesse socorrer eu e você que passamos pelo deserto. Então nós entendemos que no meio do deserto em que você vive, você não está sozinho. O deserto em que você tem vivido, se foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus, Jesus, ele socorre a você no seu deserto. No meio do seu deserto, não deixe com que a sua carne fale mais alto, dizendo que você está desamparado, ou que você está só, ou que você está abandonado. Mas Jesus, por padecer e ser tentado, hoje socorre a mim e socorre a você no meio do teu deserto. O propósito de Jesus estar no deserto, ser conduzido, é para que ele fosse direcionado a um propósito. Jesus sendo conduzido ao deserto pelo Espírito, era para que pudesse gerar um crescimento a Jesus. É para que viesse a ser amadurecido, gerar experiência, ser fortalecido espiritualmente.
Jesus ser conduzido ao deserto é para que ele viesse a se tornar mais íntimo do Pai. Porque tanto na versão de Marcos e de Lucas, na de Mateus não diz, mas na de Marcos e de Lucas vai dizer que durante os 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Desde o primeiro momento em que o Espírito conduz a ele ao deserto, até o último dia, durante os 40 dias, Jesus ele foi tentado. Então imaginemos, às vezes por um momento em que a gente sofre uma situação, é tão difícil, traz um desânimo, traz uma frieza em nossos corações. Mas imagina durante 40 dias sem cessar, Jesus sendo ali tentado pelo inimigo. Mas havia uma diferença. Quando ele foi conduzido ao deserto, além dele não estar só, mas ele estava cheio do Espírito de Deus. Aleluias. Entenda uma coisa: o que faz trazer a frieza espiritual, o que faz trazer o desânimo, o que faz com que nós, num dia como esse, numa sexta-feira, uma semana cheia, trazer: hoje eu não quero estar na igreja, estou cansado. Hoje eu acho que eu vou ficar em casa. É porque nós não estamos cheios do Espírito de Deus. O que nos faz nos esfriar, o que nos faz ter uma fraqueza, o que nos faz com que a nossa carne fale mais alto, o pecado fale mais alto, é porque nós não estamos cheios do Espírito de Deus, é porque nós não estamos sendo conduzidos por Ele. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo, o inimigo pode tentar 1, 2, 30, 40 vezes, mas eu estou cheio do Espírito de Deus, e assim Ele me conduz no meu deserto. Aleluias. Porque quando eu estou cheio do Espírito de Deus, eu sou direcionado. Porque quando eu estou cheio do Espírito de Deus, eu entendo comigo tem propósito na minha vida, lá no meio da minha família, independente de qualquer coisa, mas eu estou cheio do Espírito de Deus. E no meio deste deserto, a minha família, ela vai passar por ela, porque eu creio naquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Maravilha. Porque quando eu estou cheio do Espírito de Deus, isso me gera todos os dias, a todo momento, um crescimento espiritual diante da presença, e entender que diante do caminho que eu sigo a Jesus, Ele vai me conduzindo, Ele vai me guiando. De dia pode estar o sol que for, mas Deus envia uma nuvem para trazer a sombra no caminho. A noite pode estar frio, mas Deus vai com que a coluna de fogo venha ser gerado, e isso venha me aquecer no meio do deserto. Aleluia. Quando eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, isso gera na minha vida experiência. Quando eu
estou cheio do Espírito de Deus, isso faz com que me aproxime ainda mais dele, gerando ainda mais uma intimidade. E quando eu digo que Jesus é a nossa referência, é que antes de Jesus multiplicar os pães e os peixes, ele vai receber uma notícia. E uma notícia que entristece o seu coração. Uma notícia que traz amargura no seu coração. Uma notícia que trouxe uma tristeza. E a notícia foi: João Batista foi decapitado. Aquele que veio antes de mim preparou o caminho. Foi arrancada a sua cabeça. Vieram dois discípulos dele, chegou até Jesus e disse: ó, a morte alcançou a João Batista. Quando tudo está bem, é fácil prosseguir no caminho. Se eu lesse até mesmo da multiplicação dos pães e dos peixes e esquecesse da notícia que Jesus antes recebeu, é fácil multiplicar os pães e os peixes, é fácil agradecer a Ele, é fácil ser grato a Jesus quando tudo está legal. Mas e quando a notícia chega antes de tudo isso acontecer? Quando nos deparamos com alguma situação em nossas vidas, aí é onde a situação aperta. E qual vai ser a minha escolha diante do deserto? Permanecer continuando sendo cheio do Espírito de Deus, ou querer voltar para trás? Porque quando Jesus recebe essa notícia, Jesus naquele momento ele quis voltar para trás. Naquele momento que Jesus se depara com aquela situação, ele sentiu o peso. Mas quando Jesus ele olha para trás e viu uma multidão que o acompanhava, e já fazia um bom tempo, e Jesus, aquele que sendo Deus, conhecia o coração, sabia que eles o acompanhavam e já estavam com fome, ele vai voltar. E aonde é que o pastor disse? Que se assenta de 50 em 50. Só tem um pouquinho de pão e um pouquinho de peixe. Mas eu vou agradecer. Aleluia! Porque eu estou cheio de Deus. Eu sei que em dessa notícia que me alcançou, há um Deus que não me desampara. Aleluia! Há um Deus que está cuidando. Oh, glória! Há um Deus que gerou este propósito, essa situação, para que gerasse em mim um amadurecimento, uma experiência de entender que sempre Ele vai estar no controle e nada está perdido diante do meu Deus. Aleluia! Pai, eu te agradeço. E pode servir à vontade.
E ainda se sobraram 12 cestos, cheios, aleluia. E mais de 5.000 pessoas que estavam ali, elas foram fartas, aleluia. Por isso que nós temos que ter a Jesus como referência. Porque no meio do deserto de Jesus, ele foi 100% homem, e por isso, padecendo, sendo tentado, ele conseguiu vencer as adversidades, e hoje nós temos ele conosco, aleluia, que nos ajuda, que nos direciona no meio do nosso deserto. Aleluia. Nós temos a Ele que nos conduz a todo momento. Só que quando estamos no deserto, há algo em nossas vidas que nós precisamos fazer para se tornar íntimo. Há algo que nós precisamos fazer para ser direcionado, para entender o propósito, para ser gerado um crescimento. Porque durante os 40 dias, quando Jesus estava ali, Jesus a todo momento, ele orava a Deus, para que Deus viesse ajudar ele, para que Deus viesse a conduzir a ele a vencer este período que ele estava vivendo. Então nós entendemos que a oração, aonde Jesus proferia palavras, e esta ação, uma atitude tomada por ele, nós entendemos que toda ação é gerada uma reação. Então nós entendemos que no mundo espiritual, quando a gente profere palavras ao Senhor, confiando nele, nós entendemos e confiamos. Eu me coloco de pé em posicionamento a orar ao Senhor, porque eu tenho certeza que no meio deste deserto o Senhor vai conduzir algo sobre a minha vida. É uma atitude, uma ação em que nós tomamos para que no mundo espiritual possa ser gerado uma reação. Aleluias. Aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus, eu vou conseguir. Vamos deixar o segundo episódio. As lojas se passaram. Tem que ter respeito pelo horário que nós nos conduzimos na igreja. Então eu quero trazer o seu coração para encerrar. É que para você permanecer cheio do Espírito de Deus, para que no meio do deserto ali, quando Deus te conduz, eu preciso orar a Ele. Eu preciso buscar o direcionamento da paz de Deus. Aleluia. Ainda que por mais de notícia ou situação em que se vive, mas eu tenho que entender, Deus está cuidando de tudo. Deus está no controle. Então meu posicionamento, ainda que a minha carne fale, ainda que venha fraqueza, ainda que venha um momento de dificuldade, ainda que não chegue qualquer situação, mas eu tenho que orar a Ele, sendo tentado todos os dias, porque no meio do deserto Deus vai enviar um anjo para
possamos criar em nossas vidas. Ainda nós não temos ou deixamos de ter. Temos conosco em orar sempre a Deus. Temos em nosso coração de entender que quando eu oro, eu estou dizendo: Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. Que com meus braços, com a força dele, eu não faço nada, eu não consigo chegar a lugar nenhum. Que se eu não orar ao Senhor, eu não tenho direcionamento em minha vida. É por isso que, quando nós não oramos a Ele, tomamos atitude, nós somos frustrados, porque nós não buscamos um direcionamento da parte dEle, seja Ele em qual área for. Às vezes gera um frustramento em nós, porque nós não buscamos a direção do reino do Senhor para a nossa vida. Mas eu quero dizer ao teu coração nesta noite: volte a orar a Ele, volte a buscar a presença dEle, volte a se tornar íntimo dEle, porque vai ser assim que você vai ser cheio do Espírito de Deus. Vai ser assim aonde nós iremos ver os sinais e maravilhas do reino da igreja. Vai ser através da oração aonde o inimigo vai bater em retirada, aonde a glória de Deus se manifestará no meio da igreja, aonde cada nota é empurrada, seja na guitarra, seja no baixo, seja na bateria, seja na voz. Deus há de manifestar a tua glória no meio do teu povo, em nome de Jesus. Aleluia. Vai ser através da oração, vai ser através da sua entrega, aonde Deus vai entrar no meio da tua casa e vai tirar tudo aquilo que não provém dele. Vai ser através da oração, aonde Deus, aonde está a enfermidade, e vai arrancar ela e vai trazer a cura. Vai ser através da oração, aonde o Senhor vai trazer um despertar em tua vida. Vai ser através da oração em que você vai ser cheio, cheio, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Vamos orar neste momento. Espírito Santo de Deus, no meio do nosso deserto, no meio de nossas condições, no meio, Pai, de nossas fraquezas, no meio de toda situação, aonde às vezes nós deixamos a carne, ó Pai, falar mais alto do que o Senhor em nossas vidas. Nos instrui a orar mais ao Senhor, nos ajude a buscar mais o Senhor, Deus. Nos ajude a nos fortalecer no Senhor, ó Pai. Porque eu tenho certeza que vai ser através da oração em que o Senhor há de restituir novamente, meu Deus. Vai ser através da oração aonde o Senhor há de levantar, meu Pai. Vai ser através da oração aonde o Senhor há, Pai, de manifestar a tua glória, Jesus. Vai ser através da oração aonde o Senhor vai trazer a cura, Senhor Deus. Vai ser através da oração em que a fraqueza, a frieza vai cair por terra em nome de Jesus. Então nos ajude a orar mais ao Senhor, meu Pai. Nos ajude a buscar mais o Senhor, meu Deus, para que nós possamos
casa, nos nossos filhos. Nos conduzir à igreja no trabalho, Jesus. Oh, aleluias. Acharei
Muito interessante, pastor Nelson, ele pregou aqui. É interessante que Jesus ele foi tentado por Deus, mas ele venceu as tentações. O problema não é ser tentado, o problema é cair. O problema não é ser tentado. Todos nós somos tentados. O problema é cair na tentação. O problema é não suportar a tentação. Jesus ele viu tudo. O inimigo lhe mostrou tudo para Jesus. Eu te dou isso, eu te dou aquilo. Mas Jesus venceu na palavra. Glória a Deus. Na palavra. E nós vamos vencer na palavra. Por isso o salmista diz: guardei a tua palavra no meu Coração. para não pecar contra ti. Glória a Deus. Guarda a palavra do Senhor no teu coração. Não perca por nada. No momento certo, você vai usar essa mensagem que foi apregoada aqui. Tudo aquilo que é apregoado aqui não é vazio. Vai lá naquela caixinha, o pastor Cláudio Duarte fala, né, pastor, que nós temos várias caixinhas, né? Está lá. No momento certo, você vai abrir a gaveta, vai estar lá aquilo que você precisa, né? E você vai usar. Então guarda, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, domingo teremos a feijoada, né, irmã Paulinha? Irmã Paulinha, obrigado.